Você já ouviu falar em psicografia? Ela é a manifestação de um espírito pela escrita através de um médium. E o que dizer da manifestação mediúnica que só pode ser lida com a ajuda de um espelho? Falamos da psicografia especular. Acompanhe. A psicografia é a transmissão do pensamento de um espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Uma de suas vertentes é a psicografia especular, forma rara de comunicação dos espíritos. Ela leva esse nome pela leitura incomum, que só é possível com a ajuda de um espelho ou contra a luz. Essa que vemos agora foi recebida no 2º Congresso Espírita Brasileiro, em que era comemorado os 150 anos do surgimento do Espiritismo. Nós tivemos aqui mais um fenômeno da rica potencialidade mediúnica do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Repete-se aqui o que ocorreu também na França em 2004, por ocasião do 4º Congresso Espírita Mundial. Divaldo Franco, ele psicografou uma mensagem, mas não é uma mensagem simples, é uma mensagem que se procura explicar como escrita especular ou espelhada, ou seja, é escrita de tal forma que se pode ler se for no espelho. Nós estamos com ela aqui. Só que se nós quisermos lê-la, eu preciso mostrar para vocês e ler contra a luz. E mais ainda, a mensagem é em inglês. O Livro dos Espíritos. A raça humana dos nossos dias tem trazido para si mesmo violência, delinquência e insatisfação, como resultado do avanço da tecnologia e da louca perseguição de muitos conceitos. Entretanto, os problemas urgentes do íntimo do homem encontram resposta dentro dos princípios espíritas. O Livro dos Espíritos é a chave para contrabalancear as questões perturbadoras do comportamento social e emocional dos nossos tempos. O Livro dos Espíritos torna muitas pessoas conscientes de suas responsabilidades através da fé racional bem fundada sobre fatos. Isto trará o renascimento do cristianismo em toda a sua pureza. Desta forma, o Livro dos Espíritos é a síntese da ciência, da filosofia e da religião, trazendo a resposta de Deus aos clamores do homem, o Consolador prometido por Jesus. Joana de Ângeles. A autora da mensagem é o espírito Joana de Ângeles, que foi Joana Angélica de Jesus, uma religiosa que viveu na Bahia e morreu perante conflitos pela independência da cidade. Como superar um momento de angústia? Provavelmente você está passando ou já passou por momentos assim. Preste atenção no que disseram os espíritos ao médium Divaldo Franco num momento de extrema dificuldade. Acompanhe. No ano de 1962, eu passei por uma grande prova que se prolonga, de certo modo, até hoje nas suas consequências. Certo dia, que eu considero o clímax, ela apareceu-me como de costume, como se não tivesse conhecimento. Então eu lhe disse: a senhora tem escrito para tantos, eu tenho experimentado dores tão cruéis, e a senhora ainda não me deu uma mensagem. Eu gostaria tanto que a senhora me falasse, me desse uma mensagem pessoal. Ela sorriu generosa e disse: meu filho, eu sempre escrevo na segunda pessoa do singular, tu, ti. É para ti que eu escrevo. Se tu desejas alguma mensagem, lê aquelas que eu tenho escrito. Ainda não havíamos publicado nenhum livro. Eu houvera publicado algumas mensagens, nunca mais do que 20, na revista Reformador, em alguns periódicos.
algumas esparsas. E então, ela percebendo o meu sofrimento, ela me disse o seguinte: havia uma fonte em uma floresta. Esta fonte não tinha minadouros muito fortes. E certo dia a fonte teve um sonho. Que bom seria se eu pudesse crescer até a borda, para que os pássaros bebessem em mim, os animais sorvessem e, quem sabe, algum viajante sedento também pudesse nutrir-se, dessedentando-se. Deus ouviu, choveu, a fonte cresceu e veio até a borda. Os animais começaram a usá-la, as aves e alguns viandantes. A fonte ficou tão entusiasmada que disse: que bom seria se eu me transformasse num córrego, num regato. Eu iria irrigar as raízes das árvores e abençoar terras áridas. E Deus, por misericórdia, permitiu, através da chuva, que a fonte transbordasse, dando origem a um regato. E quando o regato começou a lamber as raízes de árvores ressequidas, que agora renovavam-se, entusiasmou-se e disse: eu gostaria tanto de ser um rio para alcançar o mar. E Deus, que é sempre a generosidade absoluta, fez que chovesse. O regato cresceu, as águas avolumaram-se, aproveitando a sinuosidade do solo e as diferenças de níveis, o regato transformou-se num rio. Repentinamente, ele entrou por uma garganta que não tinha saída. Havia muitos escolhos, pedras, paus. E o rio ficou próximo do mar, mas não o alcançou. E começou a dizer: meu Deus, eu gostaria tanto de chegar ao mar, mas tantos impedimentos. Então Deus, que é todo misericórdia, fez que chovesse. E o rio continuou crescendo, crescendo, até que um dia ele vai transpor o obstáculo maior e vai diretamente ao oceano. Assim é a tua história. Se tu pretendes o oceano divino, que nenhum impedimento te dificulte a marcha, permanece. Se há escolhos, se há impedimentos e obstáculos, silencia, cresce na vertical. E um dia tu transporás esses obstáculos, porque o oceano do amor divino é a fatalidade que nos aguarda. Você ainda vai ver, aqui, no Mundo Além. A música mediúnica do sambista Noel Rosa. E Chico Xavier conta uma experiência com seu guia espiritual.